Opa, tudo bom, gente? Bom dia. Vamos hoje para a nossa aula, primeira semana, né, do PET 4. Vamos trabalhar localização no espaço geográfico, tá? Então nós vamos trabalhar hoje, né, vamos começar aqui um tema, né, que é um estudo da Terra de forma geral, né, que vai começar com estudos paralelos e meridianos, depois vai para os movimentos da Terra, rotação, tal. Eu particularmente não gosto muito de trabalhar nessa ordem, né? Mas vamos tentar para ver como é que vai ficar. Então, olha só. Primeira coisa, tem que deixar bem claro para vocês que a Terra é redonda, tá? Então, nosso planeta ele é redondo. E nós temos algumas miniaturas do planeta Terra que a gente tem, né? Que são chamados globos terrestres. Olha só, aqui eu tenho uma miniatura de um globinho, tá? Que é como se fosse o planeta Terra em miniatura, tá? Então nós estamos no Brasil, né? O Brasil seria este aqui. Deixa eu arrumar um pouco aqui a iluminação para a gente ver. Não dá para ver muito bem direito, tal, né? Mas a ideia não é a gente se aplicar aos detalhes. A ideia é a gente entender, né? Que a Terra ela é redonda, tá? Que ela tem esse formato. E a Terra, né, gente? Ela é comparado ao universo, ela é pequena, né? Mas pra gente ela é bem grande. E como que a gente faz, né, para conseguir dividir, né, a Terra da melhor maneira possível? A gente cria linhas imaginárias. Se vocês olharem, né, no mais próximo aqui, vocês vão perceber que tem várias linhas cortando a Terra. Essas linhas imaginárias, né, a gente dá nomes para elas, tá? Então, quais são os nomes que a gente tem dessas linhas imaginárias? Primeiro, nós temos essas linhas que cortam de um lado para o outro, né? Que cortam daqui nesse sentido, né? É um pouco difícil falar para vocês norte e sul ainda, porque a gente não trabalhou essa questão, tá? Mas vamos pensar assim, ó. As linhas que cortam nesse sentido são chamadas de paralelos, tá? Então, são linhas chamadas de paralelos. Aqui tem uma linha vermelha, nesse globinho, né? Obviamente, se você for lá no norte do Brasil, onde essa linha passa, né? Não vai ter uma linha no chão. O pessoal até fez assim de maneira simbólica, tá? Mas não quer dizer que exista essa linha vermelha no planeta. Essa linha é a chamada de linha do Equador. Ela serve para dividir o planeta ao meio, tá? Então nós falamos que a parte aqui, essa parte aqui é a parte norte e essa parte aqui é a parte sul, tá? Então o Equador ele é o primeiro paralelo que nós temos. Então divide no hemisfério norte, que é essa parte aqui, e essa outra parte aqui dividida pela linha vermelha é chamado de hemisfério sul, tá bom? Reparem que eu não estou usando os termos em cima e embaixo, né? Mais para frente a gente vai entender o porquê. Além desse paralelo vermelho, nós temos outros paralelos também, que são chamados trópicos, né? Os trópicos, a gente não vai conseguir ver direito por aqui, mas eu vou colocar uma imagem para vocês, tá? Que no meu globinho eles estão marcados como linhas pontilhadas, tá? Mas na imagem para vocês vai ficar mais fácil de ver. Que são os chamados trópicos, né? Então, é uma outra linha, a gente vai entender lá para frente, né? Por que elas são colocadas nessa localidade. E além dos trópicos, nós temos outros paralelos que são chamados os círculos polares, tá? Por que os círculos polares? Se vocês olharem na ilustração, vocês vão perceber que é uma linha reta, né? Por quê? Né? Porque eu estou mostrando para vocês um mapa. Mas se eu mostrar para vocês aqui no globinho, esse círculo polar, vocês vão perceber que ele realmente é um círculo, tá? Por quê? Quando olha assim de lado, nós temos a sensação, né, que as linhas, esses paralelos são retos. Mas se eu olhar ele aqui do lado, a gente vai perceber que esses paralelos, na verdade, são círculos, né, que são feitos aí, né, círculos imaginários para representar os paralelos. Então os paralelos são os que estão nesse sentido. Além dos paralelos, nós temos os meridianos, que em vez de ser desse sentido,
eles são neste sentido, tá? Então nós temos vários meridianos também, só que tem um principal que a gente chama, né, o principal que a gente vai estudar, que é um chamado meridiano de Greenwich, tá? O meridiano de Greenwich, ele é um meridiano que corta, né, aqui na região da Europa, tal, e vai até o sul, né? Então ele sai lá do Polo Norte, que é esse ponto, e vai até o Polo Sul, tá? Os paralelos dos meridianos, né, eles servem como referência. Porém, imagina só se a gente tivesse que colocar nomes, né, em todas essas linhas que tem aqui no globinho, né? Todas essas linhas para cá e essas linhas para cá. Então a galera imaginou uma outra ideia para conseguir fazer essa marcação. Em vez de colocar nomes, né, eles resolveram colocar números e dividiram, né, em muitos outros paralelos. Então, por exemplo, o que eles fizeram aqui, ó? Eles pegaram o Equador, do Equador traçaram 90 linhas, né, falando de uma maneira mais simples, mais resumida, no hemisfério norte e 90 linhas no hemisfério sul, e chamaram, né, cada uma dessas linhas, essa situação, de latitude, tá? Então, aí tipo tem a latitude 1, 2, 3, 4, 5, 6, até a 90, e aqui é a mesma coisa, latitude 1, até a 90, tá? Então, essa é a latitude. Qual que é a diferença de paralelo e latitude, então? Não é a mesma coisa, né? Então, o paralelo e latitude são essas linhas, né, que cortam dessa forma. Porém, o paralelo a gente dá um nome para ele, né? E a latitude ela é uma medida em graus. Vocês vão ver que vai ser um número, né? Quando eu estiver falando número, né, 20 graus, 70 graus, 80 graus, eu estou falando de latitude. Quando eu estiver falando círculo polar ártico, equador, trópico, eu estou falando de paralelos, tá? E o que a galera fez também, assim como nós temos o meridiano de Greenwich, eles resolveram fazer também os risquinhos, né? 180 risquinhos para um lado, 180 risquinhos para o outro, e esses risquinhos é o que nós chamamos de longitude, tá? Então a longitude também igual à latitude, né? Ela vai ser dada em um número, vai ser dado em 1 grau, tá? Então a gente tem assim, a latitude 0 vai ser o Equador e a longitude 0 vai ser o meridiano de Greenwich, tá? Para que isso serve, a latitude e a longitude? Ela serve para a gente fazer as coordenadas geográficas, né? Como que funciona as coordenadas geográficas? Vou mostrar para vocês uma ilustração agora. Pessoal, olha só, nós temos aqui um mapa, né? Um mapa exatamente igual ao que vocês têm no PET de vocês, tá? O que eu fiz aqui de diferente? Eu coloquei algumas informações que eu vou pedir para vocês fazerem também para facilitar as atividades. Escrevam longitude aqui em cima, tá? E latitude aqui do lado. Por quê? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esses números aqui, ó, de cima, são a longitude, e esses números aqui de baixo são a latitude, tá certo? Percebam, né, que os números eles começam aqui no 0, que é no meridiano de Greenwich, que eu falei para vocês, da longitude, e eles começam aqui no 0, aqui na linha do Equador, tá? Que é a linha do Equador. Só que percebam, né, que a gente tem 180 para cá e vai até 180 para cá. Para a gente não confundir, né, os números, a gente fala que os números para cá são os leste, os números para cá são oeste, tá? E aqui na latitude, a mesma coisa. Perceba que vai de 0 a 90 até aqui e de 0 a 90 até aqui. Então a gente coloca também, né? Fala que essa turma de cá é o norte, são os números do norte, e os números de cá são os números do sul. E como é que eu vou fazer, gente? Para que serve isso, né?
Isso serve para a gente mostrar a localização dos pontos no globo terrestre, no planeta terrestre. Hoje, né, com a tecnologia que nós temos, sistema de GPS e tal, usando as coordenadas geográficas, que é uma sequência de números e letras que eu vou mostrar para vocês, a gente consegue achar qualquer ponto no planeta Terra, né, com uma precisão muito grande, tá? Então, se por exemplo eu passar para vocês a coordenada que eu estou escrevendo o vídeo e vocês procurarem no Google Earth, né, no Google Maps, vocês conseguem saber exatamente, né, qual cômodo da minha casa eu estou gravando esse vídeo, né? De tanto que essa precisão ajuda. Mas vamos lá à prática, né? Olha só, nós temos aqui o ponto A, certo? Temos aqui o ponto A. Qual seria a coordenada geográfica do ponto A? Para eu fazer a coordenada geográfica do ponto A, eu vou colocar assim, ó. A, né? Eu tenho que colocar primeiro a latitude e depois eu vou colocar a longitude. Então, como que eu vou achar aqui? Qual que é a latitude? A latitude, gente, como eu mostrei para vocês, é os números do lado de cá. Qual linha que está cortando o ponto A? Perceba que o ponto A, ele está vindo aqui da linha 50, tá? Não sei se dá para ver direito aí na resolução. Vou tentar colocar aqui melhor um pouquinho. Aí, tá? Ele está aqui na 50. Então a latitude, nessa linha que está cortando ele, é a 50. Então eu escrevo aqui 50. Não esqueça de colocar a bolinha dos graus, tá bom? Só que perceba o seguinte, aqui na latitude eu tenho dois 50. Eu tenho 50 do norte e eu tenho 50 do sul, tá? Então qual 50 que a linha tá saindo, que tá cortando o ponto A? É o 50 norte. Então eu vou fazer um N aqui na frente para vocês, para a gente conseguir entender qual 50 é. Então descobrimos a latitude. Agora a nossa próxima missão é descobrir a longitude. A longitude são os números aqui de cima, tá? Os números que estão na parte superior. Qual linha que está cortando o ponto A? Percebam, gente, ó, que se eu for seguir, é a linha que sai lá do 100, tá? Então eu coloco 100 aqui. E a mesma coisa, eu tenho que descobrir qual 100 que eu estou falando da longitude, que é o 100 do lado oeste ou 100 do lado leste. Então eu vi que é o 100 do lado oeste, então eu coloco o O, tá? Para descobrir qual é a coordenada. Então a coordenada do ponto A é 50 graus norte e 100 graus oeste, tá? Então vocês podem fazer, né, se quiserem praticar, com os outros pontos também, né? O ponto B, o ponto C e o ponto D. É uma forma aí da gente conseguir entender esse funcionamento. Ok, gente, então esses são alguns dos... um pouquinho, né, uma forma de tentar ajudar vocês. Espero que vocês consigam fazer a atividade, tá? Qualquer coisa estamos aí disponível para tirar dúvidas. Boa atividade para vocês. Até mais. Falou!